E aí, boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a essa live que estamos começando sobre iluminismo e o propósito, com meu amigo Yogi Rudra Das, quem vamos convidar agora? Vamos convidar agora a entrar ao vivo ao meu amigo o Yogi Rudra Das. Acho que todos vocês. E aí? Como tá, cara? Aí tô te convidando a entrar aqui. Olá, Opa! Boa tarde, Joguinho. boa tarde. Finalmente deu certo agora, né? Ah, Finalmente, cara. Ai, meu Deus, sim, quanta coisa teve que acontecer por aí, né? Para. não é? Testamos uma É, vez, já tentamos uma vez e acabou não dando certo. sim, cara, sim, sim. Agora, felizmente, já está dando certo. Agora estou enviando aqui o convite aí para meus contatos aí, se tu quiseres fazer o Ah, convite aí para teus eu vou mandar contatos. também. Deixa eu enviar aqui também. Ótimo, 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 ótimo. Deixa eu mandar por aqui. Bem, para quem está assistindo offline, pessoal, aí vão se preparando, porque vamos falar de iluminismo e o propósito. Ai, mas Fernando, o que tem a ver o propósito? Eu não tenho que trabalhar, não tenho que comer, nada. Justamente para isso, porque hoje em dia os melhores trabalhos são aqueles, e aqueles que estão sobrevivendo, são aqueles que levam adiante as pessoas que estão alinhadas com aquilo que amam. Então, isso que eu falo não é uma opinião pessoal, é o resultado de estudos de organismos internacionais, como o Fórum Econômico Mundial, a Organização Mundial, as Nações Unidas, né? E vários organismos internacionais. Então, pessoal, se preparem, porque aqui vamos falar de um tema que cada vez mais pessoas vão começar a conversar, a falar, e vocês devem saber que é isso que a gente está trazendo aqui é um tema que muitas pessoas vão começar a falar cada vez com maior frequência. Então, vocês são privilegiados, considerem-se privilegiados por conversar, por ouvir esse tema de conversa aqui tão relevante entre o Shogi Kudradas e aqui quem fala o PhD Fernando Coach. Olha, o pessoal tá chegando por aqui. O Jaime já chegou. Boa noite, Jaime. O Boa Jaime é noite. o Jaime é um antigo aluno meu, mas uma pessoa que eu vou te falar, ele ainda vai vir para a filosofia. É questão de tempo. Ele está se tornando arquiteto agora, está completando a graduação de arquitetura dele, mas tem um pezinho Uhum. muito forte na filosofia, no yoga. Uma excelente pessoa, o Jaime chegando por aqui. Ah, que bom. Leandra, seja muito bem-vinda aqui. Que bom, que bom. Então, pessoal, sejam aqui muito bem-vindos, todos vocês aqui. E, bom, essa live vai ficar aqui salva aqui, depois vamos compartilhar para que tu também possa subir aí até o IGTV sem problemas, Rodrigo, tá bom? Eh, já que tem pessoas assistindo online e offline, tanto do meu perfil quanto do teu, gostaria de te introduzir, falar quem você é e por que as pessoas devem te ouvir falar do propósito? Uhum. Bom, eu sou o Yogi Rudra Das, para quem não me conhece ainda. Eu vivi por 7 anos na Índia e quando eu falo de propósito, eu trago muito a minha experiência pessoal. Então, qual foi a minha jornada de encontrar o propósito? Fui para a Índia para conhecer o yoga diretamente na fonte. Então, fiquei por 7 anos na Hum. Índia, fiz a minha graduação em ciências do yoga, fiz um mestrado em yoga, comecei meu PhD em yoga. Retornando para o Brasil, fiz uma outra graduação em filosofia e a minha área é filosofia da mente. E hoje eu faço um outro bacharelado em física, né? Muito diferente do yoga e da filosofia.
e um outro mestrado em Ciências da Religião. Então eu acho que o propósito é uma coisa que todos nós buscamos, às vezes esse propósito não é muito evidente, né? Nós não sabemos como encontrar esse propósito, às vezes tem muitas coisas na nossa mente, então eu gosto de trazer muito todas essas áreas do conhecimento, a filosofia, o yoga, meditação, física, religião. Eu acho que tudo isso pode contribuir para a gente encontrar o nosso propósito. Mas apresenta Uhum. agora você, para quem está assistindo aqui no meu perfil, para te conhecer um pouco. Sim, sim, grato. Bom, meu nome é Fernando Marengo Rodrigues, aqui no Instagram, nas redes sociais, conhecido como PhD Fernando Coach, já que sou formado em engenharia eletrônica, doutorado em engenharia. Também fiz a formação de coaching internacional pelo Condor Blanco e a formação de ferramentas de cura com a natureza, também conhecida como neo-xamanismo, né, com o Condor Blanco. E graças a esse caminho de autoconhecimento e de conexão com a natureza, aí comecei a ativar outros sentidos, além dos cinco sentidos, né? São outros sentidos, a intuição e outros sentidos que me permitem eh, sentir as pessoas antes de vê-las, ou me permitem sentir algumas situações antes que aconteçam, permitem tomar previsões para tomar a melhor decisão em certas situações, né? Essa que é a grande vantagem. E também a vantagem de poder detectar o que faz meu coração cantar. E graças a isso, eu fui, graças a essa determinação de procurar realmente o que meu coração quer, aí comecei a mergulhar profundo, 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 até que descobri realmente, é isso que eu quero. Então agora estou tirando o sonho que estava bem, bem escondidinho no meu coração e agora está sendo transformado num projeto real e é muito empolgante, é realmente muito, muito forte isso. E agora estou ajudando a outras pessoas a fazer a mesma coisa, a descobrir a verdade no seu coração e a tirar aquilo que tem dentro para que seja uma flor, né? Para que floresça e para que seja transformado num projeto real, com prazos e que também seja um projeto monetizável. Então, é ótimo. Quem não gostaria de viver daquilo que ama e que faz os olhos brilhar? Então, essa é a minha tarefa aqui, minha missão é essa. Legal. Uhum, uhum. Bom, é isso que tanto me chamou a atenção, né? Como é fazer aquilo que ama, né? Porque muitas pessoas, segundo estatísticas mundiais, porque também treinei com vários treinadores internacionais, incluindo Tony Robbins, e meu principal mentor é, claro, o Surjama Solar de Condor Blanco. Mas o mesmo Tony Robbins diz o seguinte, é, segundo estudos estatísticos, as pessoas escolhem um dia específico que, bom, que não é que escolhem um dia, acontece um dia específico na semana que as pessoas se sentem pior. E esse dia específico é segunda-feira. Que horas? Entre as 8 e as 9 da manhã. Por quê? Porque essas pessoas estão deprimidas, não amam aquilo que trabalham. De fato, odeiam ou são incomodadas. Oi, Lain García Calvo, bem-vindo acá a este vivo, com Yogi Hilduradas. Estamos falando aqui sobre o propósito, tá? Em português. E é isso que faz que aquelas pessoas se sintam deprimidas e fazem ela tomar decisões que não são as mais legais para a vida delas. Então, quando uma pessoa, por outra parte, está trabalhando naquilo que ama fazer, quando eu faço a pergunta para as pessoas, o que você faria pelo resto da sua vida? Como você gostaria de servir aos outros se não precisasse de dinheiro para trabalhar? E aí as pessoas me dizem, poxa, eu faria isso. Ou, não sei. Muitas vezes não sabem. Mas quando dizem, eu quero isso, eu digo, poxa, vai adiante. O que você daria, como você vai sentir quando isso esteja realizado? Ai, ficaria muito empolgado, porque não sei o quê, faria isto, faria aquilo, faria outro. Bom, então, aí é o propósito. Mas me conta aí, Rudradas, o que é para você o propósito e qual a utilidade disso
para o comum das pessoas que hoje em dia estão assistindo aqui? Uhum. Eu acho que quando a gente fala de propósito, é interessante a gente refletir, cada um olhar para a sua vida e pensar, será que existe um propósito fixo que nós vemos aqui para completar uma missão, né? Uhum. Algumas escolas filosóficas, algumas religiões vão dizer que nós temos um propósito fixo, temos uma missão de vida e nós vimos nessa terra para poder cumprir essa missão. E durante muitos anos eu pensava dessa forma, eu ficava procurando meu propósito, para que eu sou bom, o que eu vim fazer aqui na Terra. E muitas vezes eu perdia oportunidades muito boas ao meu redor, porque eu não conseguia ver outras coisas no caminho. Então Uhum. hoje eu penso que o propósito, ele é quase algo que nós construímos, algo que nós vemos que nós temos afinidade, algo que nós vemos que nós fazemos com o coração, algo que nós temos habilidade também. E eu acho que esse propósito é justamente essa busca daquilo que nós achamos que nós fazemos bem, que nós desejamos fazer bem e nós construímos. Eu vejo com muita frequência as pessoas passarem, às vezes, uma vida inteira correndo atrás de um propósito, procurando alguma coisa, e ela nunca se sente olhar ao seu redor e observar todas as oportunidades que apareceram. Então hoje eu vejo o propósito muito mais como algo que pode ser construído, algo que nós podemos trabalhar, podemos melhorar as nossas habilidades, né? Eu não posso dizer, por exemplo, eu sou 100% excelente em filosofia, o meu propósito é em filosofia. Né? O propósito é uma habilidade que nós trabalhamos todos os dias. Então eu vejo que o propósito é justamente alinhar as nossas expectativas com as nossas realidades, alinhar as nossas aptidões naturais. Muitas vezes, Fernando, pessoas têm aptidões maravilhosas. Você olha para a pessoa e você fala, essa pessoa tem uma aptidão para fazer algo Uhum. maravilhoso. Mas talvez socialmente aquilo que ela é boa de fazer não é muito reconhecido. Então a pessoa Uhum. deixa de desenvolver aquele potencial dela para procurar uma coisa que está em moda, talvez. Né? A moda, por exemplo, é ser médico. E de repente a pessoa ela tem um propósito, ela consegue fazer uma coisa maravilhosamente bem. Mas aquilo não é aceito socialmente. Então muitas vezes pessoas não olham a vida com detalhes. Uhum. Sim, não olha as vidas com os detalhes na amplitude que existe, né? Talvez Sim. olhe assim, naquele pequeno conjunto de detalhes. Meu propósito está somente nesse pequeno conjunto. Mas esquecem que a vida é muito maior, né? Muito mais ampla. Então, o que você falaria, segundo a tua experiência de vida, o que te levou a fazer essa escolha de vida de ir morar afora, de aprender na Índia, morar em países tão diferentes, e conviver com pessoas numa cultura tão distinta aqui à América do Sul? Será que te levou a isso o teu propósito? Não sei te dizer se foi o meu propósito que me levou a isso, mas foi uma escolha minha. Antes de ir para a Índia, eu morava na França. Eu estudava música lá, flauta transversal, e chegou um momento em que eu tive uma grande crise existencial. Eu comecei a me questionar: será que isso que eu estou fazendo, eu quero fazer isso para o resto da minha vida? Será que eu acordo todo dia de manhã fazendo isso é o que realmente me dá prazer? E eu gosto de tocar flauta, não me leve a mal. Até hoje eu toco, a música é muito presente na minha vida. Mas não era isso que eu gostaria de fazer por toda a minha vida profissionalmente. Então eu falei, Rudra, se você pudesse escolher qualquer coisa na sua vida, escolhe o que você quer fazer. Falei, quero estudar yoga, quero ir para a Índia. E aí naquele período eu nem sabia como ir para a Índia, eu nem sabia falar nenhuma das 19 línguas oficiais da Índia, eu não sabia absolutamente nada. Mas naquele momento eu falei, eu não quero chegar aos meus 60 anos, 70 anos, 80 anos, lamentando por não ter tentado alguma coisa na minha vida. E eu acho que uma das coisas, quando a gente começa a falar de propósito, né, a gente buscar o propósito, correr atrás do propósito, é a gente literalmente abandonar o medo. Isso é uma coisa muito Hum. estoica, muito filosófica e estoica. Muitas vezes pessoas querem algo grandioso, querem algo grande, poderoso,
né? Algo grandioso, mas a pessoa não faz esforço suficiente. Ou a pessoa tem medo de assumir riscos. Então eu acho que quanto maior é o sonho da pessoa, mais riscos isso pode acontecer, mais coragem nós deveremos ter. Então quando eu fui para a Índia, eu fui com a cara e o coração. Eu fui assim, Mm, eu fui determinado. Se eu me der mal, se eu for para a Índia e não conseguir sobreviver por N fatores, eu assumo a responsabilidade do meu erro. Mas se eu for para a Índia e der certo, eu também vou assumir a responsabilidade do meu acerto. Então, quando eu fui para a Índia, eu fui por tudo ou nada. Mas eu mm. assumiria a responsabilidade tanto se fosse algo ruim que não desse certo, quanto se fosse algo que desse certo. Olha que importante, tu falou responsabilidade, não culpa. Sim. Muitos falam de culpa. Ah, eu tenho a culpa de que me foi mal. Nossa, é nada pior do que isso, porque imagina, isso acaba bloqueando aquela pessoa. E é isso que me aconteceu. Há pouco tempo fiz uma viagem para outro lugar e umas pessoas me falaram: onde você mora? Eu falei: moro em Floripa, numa ilha, perto do mar. Ah, poxa, que inveja, eu gostaria de estar lá. Faça a escolha. E uma amiga falou para esse cara: tudo tem um preço a pagar. Sim. Então, é isso que, né, que muitos gostariam, mas aí tomar a decisão, poxa vida, não qualquer um, né? Então, eu também, você sabe que eu pensava o seguinte, antes de vir ao Brasil, porque eu nasci na Argentina, eu pensava, poxa, eu vou morar afora, mas se eu nunca fizer essa experiência, talvez eu chegue também aos meus 60, 70 anos dizendo, poxa vida, eu teria gostado de ter feito aquilo. Mas o pior que posso fazer na minha vida é me arrepender de não ter feito, não ter tomado uma decisão. Então eu digo, eu vou, fecho os olhos e vou. E se der certo, bem. E se não der certo, bom, pelo menos tentei. Eu acho que Mas, esse é o mais importante, porque terão situações na nossa vida, decisões que nós vamos tomar, que talvez não dê certo. E nós precisamos ser maduros o suficiente para pelo menos tirar uma lição disso. O que eu posso aprender dessa lição? Então, eu acho que isso é uhum, muito interessante. Às vezes as pessoas acham que encontrar o propósito, buscar o propósito, você não tem que fazer esforço nenhum. É só você acordar de manhã e falar: o meu propósito é fazer isso. Que não tem trabalho, que não tem dedicação. E na verdade as pessoas muitas vezes elas procuram somente o troféu, os louros, mas elas esquecem de todo o trabalho que é feito antes, né? Então é muito importante. É um trabalho, como você fez o exemplo, é um trabalho de escada, é um trabalho gradativo, né? Esses 7 anos que eu estive na Índia foi um processo de muita transformação interna. Tive que abrir mão de muitas coisas da minha cultura brasileira, tive que adaptar muitas coisas da cultura do outro e nunca perdi de vista o que eu realmente queria. Então, quando eu fui para a uhum. Índia, eu tinha muito claro na minha mente: eu vou para estudar yoga, eu vou para estudar o máximo que eu posso e só retorno para o Brasil quando eu tiver uma bagagem de conhecimento suficiente. Então, por mais que eu tinha as adversidades no caminho, por mais que eu tinha os problemas, por mais que eu tinha as dificuldades, eu sempre lembrava: eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu tenho uma escolha e tenho um objetivo. Então, eu acho que isso que muitas vezes as pessoas acabam desistindo. E uma coisa muito curiosa, as pessoas desistem muito fácil das coisas. Então, se É, elas começam com um propósito ou com alguma... Ah, eu quero fazer uma coisa. E às vezes ela tenta uma semana, às vezes um dia, e a pessoa já desiste. Aí você fala: poxa, você não aprende nada em um dia, você não desenvolve nenhuma habilidade em somente um mês. Então nós temos que dar tempo ao tempo para as coisas maturarem em nosso interior. uhum, uhum. E isso me faz lembrar o seguinte, estava vendo o outro dia que em muitas culturas antigas, não sei como é exatamente na Índia, mas em muitas culturas de povos originários, eh, tem um ritual de passagem da criança para adulto, né? Então, todas as pessoas quando chegam a alguma idade, depois os adultos dizem, poxa, agora você tem que passar um ritual. E depois desse ritual, você já não vai ser mais criança, você já vai ser adulto.
Então, como fala nisso, né, na película de Nelson Mandela, Madiba. Então, todas as tribos de povos originários têm esse degrau, né, de criança para adulto. E o grande problema de hoje em dia, na sociedade moderna, é que, pelo que eu vejo, não existe esse ritual de passagem de criança para adulto. Então, tem muitas crianças de 30 e poucos, de 40 e poucos anos, e que não tomam responsabilidade na sua vida. O que você pensa a respeito disso e como isso pode afetar ao conquistar aquilo que realmente aquelas pessoas desejam? É como você falou, nós tem pessoas que às vezes têm 30, 40 anos, mas se comportam ainda como se tivessem 15 anos, né? Tem algumas Uhum, pessoas que ainda não assumem, não encaram a vida com maturidade. Então parece que a pessoa ela está eternamente uma criança, ela é um adolescente. Um filósofo, Kant, um filósofo alemão, ele tem uma filosofia muito interessante. Ele vai dizer que nós precisamos amadurecer intelectualmente. E isso não uhum, significa, quando você chega aos 18 anos, tará, você está maduro. Não é isso. Ele vai dizer uhum, que a maturidade intelectual nossa, ela vem quando nós assumimos as responsabilidades das nossas ações e nós deixamos de colocar a culpa nos outros. Seja a culpa na família, seja a culpa no governo, a culpa no sistema, seja a culpa na religião, seja a culpa em talvez algum limite que eu tenha físico, por exemplo, mas é quando nós assumimos a responsabilidade da nossa vida. Então nós nos tornamos independentes, nós dizemos o que eu vou fazer na minha vida? Quais são os passos que eu preciso fazer? Eu sei que isso parece um pouco de discurso motivacional, mas se a gente pensar, nós podemos transformar nossa vida 100%. Basta uhum, nós queremos. Então eu vejo muito isso. As pessoas não assumem responsabilidades, as pessoas não sabem assumir os erros que as pessoas têm, as uhum, dificuldades. Tudo isso faz parte para que a gente vá maturando, né? Tantas coisas erradas que dão na vida que você vai aprendendo. Nós temos que olhar para o passado não com um olhar de tristeza, não consegui fazer isso, que pena que foi isso, mas olhar para o passado e falar: o que eu posso aprender com os meus erros? O que uhum, eu posso aprender com as minhas experiências? E aí nós chegamos nessa maioridade, que é o que o Kant vai chamar, essa maioridade nossa. Então ela é muito mais uma maioridade intelectual do que uma maioridade física de aniversários, por exemplo. E você, o uhum, que você uhum. pensa sobre isso? Olha, o que me ajudou muito nesse sentido foram várias coisas, né? Um deles é sair da minha zona de conforto, ir morar em outro país, com outra língua, como foi no meu caso, né? Eu vim aqui no ano 2012, com 33 anos. Eu vim morar aqui no Brasil e, havendo negociado por e-mail, ainda não conheço ninguém que tenha Veio na negociado cara e por na e-mail. coragem. Ontem estava falando isso para minha esposa. Olha só, falei para ela, ainda bem que a negociação deu certo, né? Porque eu sabia que tinha negociar com aquele cara por e-mail. Deu certo, mas se não teria dado certo, o que eu teria feito? Não sei. Mas eu não pensei, mas se não dá certo, melhor fico aqui. Não, eu falei, vou, vamos, vamos, vamos. E veio, e eu vim aqui, desci do avião, peguei o ônibus, fui a falar com o cara, assinei o contrato e comecei a trabalhar direto. Então, ir morar afora, a outra cidade ou a outro país, é algo que me ajudou muito. É algo que todo mundo deve fazer, ir morar afora, pelo menos fora da casa dos seus pais, né? Outra coisa, Sim. é fazer, é, fazer alguns treinamentos, né, mais acelerados. Por exemplo, fazer um treinamento como eu fiz de neo-xamanismo no Condor Blanco. Esse tipo de treinamentos é muito bom. Ainda mais aquele treinamento que eu fiz no Jaiquim, que foi um retiro de 25 dias na montanha, né, na Patagônia, perto do Pucón, aí com o pessoal de Condor Blanco. Isso foi fantástico. Isso me ajudou a tomar decisões para me liberar de algumas crenças limitantes e romper algumas barreiras e ir em frente, né? Isso me ajudou muito. E outra coisa que pode... tá tudo bem, algumas pessoas dizem, mas não sei se posso treinar, não sei o quê.
bom, tudo bem. Ainda é melhor passar 25 dias num treinamento assim, ou um fim de semana passar um treinamento assim, do que passar toda uma vida dando, dando pau na cabeça, né? Então, Sim. é muito mais caro, muito pior e muito mais doloroso fazer isso. E outra coisa que as pessoas, que eu tenho feito, que as pessoas também poderiam fazer, pelo menos funcionou para mim, é começar também a servir aos outros, né? Não simplesmente, não, eu vou esperar que me pague e depois disso eu vou oferecer serviço. Muitas vezes é oferecer, porque o fato de oferecer te permite conhecer as outras pessoas, te permite conhecer o público, te permite sentir, treinar a sensibilidade, treinar a observação. E depois disso te permite conhecer as pessoas e conhecer as oportunidades. E sempre pensar, onde que estão as oportunidades? Onde que estão as oportunidades? E como é que eu posso tirar, no bom sentido, tirar proveito disso, ajudando os outros e ajudando a minha própria economia. E fazer uma viagem só com passagem de ida, essa é outra forma, né? Conheci a... Olha, Elis, tudo bem? Conheci a família Zap, que teve uma família argentina com 4 filhos. Eles tiveram 20 anos, cara. 20 anos viajando de carro, num carro, num Forte, acho que um Ford desses, do ano 1928. Um carro que tem rodas, parece de roda de bicicleta. E eles estiveram viajando assim, começaram o matrimônio, viajando pelo mundo, e depois tiveram os 4 filhos, primeiro filho nos Estados Unidos, os outros 3 Canadá, Austrália, não sei que outro lugar. Eles tiveram 20 anos viajando. E eu Mas falei para ele, qual? Sim, sabe, Fernando, as pessoas são muito medrosas da vida. As pessoas têm muito sim, medo da vida. As pessoas não arriscam, as pessoas só tomam decisões se tiver algo seguro. A vida é completamente imprevisível, né? Nós nunca imaginaríamos que nós estaríamos hoje na situação que nós estamos. Então a vida é muito imprevisível. Nós podemos sim. morrer daqui a um ano, podemos morrer daqui a 20 anos, nós podemos trabalhar uma vida inteira para quando chegar na nossa terceira idade ali, a gente não conseguir satisfazer aquilo. Então as Uhum. pessoas têm essa falsa sensação de que tudo na vida é previsível. Mas se tem uma coisa que nós não temos controle, é da nossa vida. Nós podemos controlar sim o nosso interior, como nós respondemos aos estímulos, né? Por exemplo, eu tive uma situação ruim, tive uma experiência ruim, eu posso controlar como eu reajo diante disso. De uma forma positiva, negativa, posso aprender, posso ficar rebelde, posso brigar com os deuses, ou eu posso falar o que eu posso aprender com isso. Mas a nossa vida ela é extremamente imprevisível. E mais uma coisa Uhum. interessante das pessoas é que as pessoas às vezes acham, eu sou velho demais, eu não tenho mais 18 anos, estou com 20 anos, já sou velho demais, estou com 30 anos, já sou velho demais, estou com 40 anos, já sou velho demais. Eu falo para as pessoas, eu vou chegar aos meus 60 anos e ainda fazendo cursos, estudando, viajando, conhecendo pessoas diferentes, porque essa vida é maravilhosa, tem muita coisa para aprender nessa vida. Eu fiz Sim. yoga, fiz filosofia, estou fazendo física, fiz ciência da religião, fiz música, quero fazer gastronomia, quero fazer letras, quero fazer literatura, quero fazer artes. Então, a gente sempre pode recomeçar, nós sempre podemos recomeçar. Então, ninguém está velho com 20, com 30, com 40, nem com 50, nem com 60 anos. Nós sempre podemos nos reinventar. Exato, porque a vida sem evolução é uma morte lenta, né? Sim. Né? E será que nós estamos vivendo ou nós estamos somente sobrevivendo? Acordando, trabalhando, indo dormir. Acordando, trabalhando, indo dormir. Ou será que nós estamos vivendo a vida mesmo, as experiências? Tem um filme muito interessante da Disney, que eu acho que várias pessoas já falaram, o filme chama-se Soul. É um filme muito interessante que fala sobre propósito e vai tocar justamente nisso, o propósito da experiência humana, das coisas que nós experimentamos, das relações que nós temos com as pessoas. Então tudo isso vai trazendo com que a nossa vida ela tenha mais significado, que ela não se torne Sim. somente passando o tempo, mas que nós efetivamente vivamos. Exato. Não é que a gente passe o tempo, senão que a gente curta o tempo, né?
Ou também quando Isso, dizem, Elis. Sou. se- soul, isso. Porque também, senão, muitos dizem, estou matando tempo, quando estou esperando alguém, estou matando tempo. Mas tempo é vida. Então, imagina se traduz Sim. isso, estou matando vida. Nossa, é terrível, né? Então, aí dá uma vontade de mudar e de ressignificar essa frase, dizendo, poxa, como vou estar matando vida? Vou aproveitar. Então, por exemplo, quando às vezes eu faço algumas papeladas, alguns trâmites fora e tal, sempre leio um livro para aproveitar o tempo, porque digo, poxa, o tempo é limitado e eu quero muito ler esse livro porque quero aprender para aplicar e para ajudar a mais pessoas. Minha missão é muito grande e eu comecei a pensar mais em grande quando me di conta das minhas crenças limitantes, me libertei delas porque tomei a decisão disso e pensei para mim, agora estou em uma decisão de me libertar das crenças limitantes e fazer uma vida realmente muito mais valiosa do que antes. Será que eu quero ficar na mediocridade ou quero me libertar disso para realmente me expandir e realmente apoiar a muitas pessoas? Eu, obviamente, escolhi a última opção, né? E lembro de um filme de Coração Valente, né? Coração, Adoro esse sim, filme. É um dos meus filmes favoritos. sim, vi uma cena que William Wallace, que é o grande herói escocês, estava numa cena a ponto de confrontar os escoceses aos ingleses, ao exército inglês. Sim. E naquele momento que os escoceses estavam por confrontar o exército inglês, muitos deles ficaram, não sei, acho que não vou lá, não vou lutar, acho que vou melhor vou ficar calado, vou ficar vivo e tal. E aí William Wallace falou o seguinte, pessoal, olha o seguinte, vocês podem votar em casa, podem vir tranquilo em casa, podem viver, podem sobreviver, mas assim que vocês votarem em casa e passar o tempo, quantos de vocês dariam todo, tudo para voltar o tempo atrás, para viver esse momento aqui e ter a seu inimigo em frente e você ganhar a liberdade? Quanto de vocês daria na vida por isso? Vamos nessa, vamos, e põe tudo nessa, né? Então, olha só quantas pessoas têm esse momento decisivo de confrontar, né, a seu inimigo interno, aos seus medos, ao seu karma, ao seu ego, e realmente dizer, poxa, eu tenho a possibilidade, a oportunidade, vamos nessa, vamos aproveitar. Então, eu vejo isso, né? Simbolicamente, é mais ou menos o mesmo, né? Temos uma luta interna entre o que nosso coração quer e o que realmente nos programamos ou nos programaram para ser. Com nossas crenças limitantes, que você não é bom o suficiente, você não é próspero, você não é rico, dinheiro não é em árvore, ou sei lá, você não é iluminado o suficiente, tudo isso. Sim, e é muito curioso que, né, nós não temos controle de onde nós nascemos, né, a educação que nós tivemos, tem muitas coisas que estão fora do nosso controle. Mas o fato de permanecermos acorrentados a essas crenças, isso é uma escolha nossa. Nós podemos acordar amanhã de manhã, todo mundo que está aqui presente, pode acordar amanhã de manhã e falar: eu vou mudar a minha vida. Eu quero isso para mim. E quais são os passos que eu consigo fazer para trazer essa melhoria? Seja um emprego melhor, seja uma saúde melhor, seja ler um livro, seja melhorar no relacionamento. O que você quer transformar na sua vida? Então começa a não só mentalizar, mas começa a fazer planos físicos mesmo. Quais são os passos que eu Uhum. preciso fazer para conquistar aquilo? Eu quero ter um emprego melhor, né? Então, o que eu posso fazer para conseguir um emprego melhor? Ficar sentado no sofá esperando o emprego aparecer? Quais são as ações práticas que eu posso fazer para trazer uma transformação? Uhum. Sí, isso é fundamental porque, inclusive, eu já comecei a aplicar algumas técnicas. Sempre aplico técnicas em mim mesmo e depois ensino aos outros, né? Não posso ensinar aquilo que não sinto, não vivencio primeiro. Então, eu comecei a aplicar um índice que é chamado índice autopresença, que aprendi de um grande treinador aqui no Brasil, né? E me falaram o seguinte: você tem que contar uma conta crescente, né? Um, dois, três, quatro e assim, até a conta ser infinita. Quando acontecer algum desses fatos, ou você está consciente daquilo que está pensando, né?
Ou você está consciente daquilo que sente, ou de aquilo que está fazendo, ou daquilo que seus sentidos estão detectando. Então, por exemplo, estou falando contigo nesse vídeo. Agora estou vendo que já faltam poucos minutos para encerrar a nossa live. 2. Estou ouvindo a Vamos ter que nossa marcar voz. outra live, hein? Esse Sim. papo tá rendendo. Demorou para acontecer a nossa live, mas essa vai ser a primeira de outras. Exatamente. E olha só as pessoas que estão entrando. Estou atento às pessoas que estão entrando. 3. Já estou sentindo a emoção de quantas pessoas estão sendo beneficiadas e quantas vão ter o feedback. 4. E assim, vai contando, né? A graça é chegar a 100 ao final do dia, durante 10 dias seguidos. Uma vez que a gente chegar a 100 durante 10 dias seguidos, cara, aí a gente treina muito a autopercepção e sair do modo automático. Ah, não, apaga o telefone. Ah, agora começa a olhar as mensagens. A ver no Facebook. Será que isso é importante? Ah, agora vou sair embaixo sei lá, a cozinhar porque já me falaram porque estou acostumado a ir a cozinhar nessa hora. Será que você tem que cozinhar agora? Tudo bem se tem família, lógico, mas se você está sozinho, será que tem que fazer isso? Então, começar a se questionar e começar a agir de propósito, né? Então, cara, tenho muita coisa para falar. Olha, já podemos marcar uma live para falar sobre gratidão, que eu acho que é muito interessante. Já Aham, podemos marcar uma live para a gente falar como viver em culturas diferentes, que eu acho que isso é muito interessante. Até você sim. compartilhar como é você, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu tinha uma percepção muito brasileira de como as coisas são, de como as coisas funcionam no Brasil, de como as coisas funcionam aqui no Ocidente. Mas quando você vai para um outro país, você começa a ver pessoas que vivem de forma diferente, que pensam de forma diferente, e nós precisamos nos adaptar. Então, olha, nós temos assunto aí para fazer muitas lives, Fernando. Sim, sim, sim. Como ativar a presença, como ativar a gratidão. Muito. É, Técnicas de concentração, a importância da meditação também é um assunto muito interessante. Como que a meditação pode ajudar, o equilíbrio emocional também é muito bacana a gente falar de repente um dia sobre a importância do equilíbrio emocional para a tomada de decisões. Se eu não estou bem comigo mesmo, talvez eu nem consiga ver as coisas com clareza. exato. Sim, porque não estar bem consigo mesmo significa já começar um dia com os óculos empañados, né? Embaçados Embaçados, e sim. passados, e não dá para enxergar afora. Se você não está bem dentro, como vai enxergar bem afora? Então, Sim. sim, cara. Tenho muitas coisas para Temos falar e bom, cara. bastante ainda. Eu quero Eu estou vendo que agradecer nós aqui a você. Eu Sim. que agradeço. Eu que agradeço muito pelo seu convite. Nós tentamos a outra vez, não conseguimos, né? A tecnologia não deu certo, mas finalmente conseguimos fazer e vamos fazer outra, pegar bastante temas que eu acho que a gente pode compartilhar essa nossa experiência de vida, trazer coisas positivas para as pessoas. Então acho que é sempre Hum, bom a gente compartilhar o bem com os outros. Muito obrigado pelo sim. convite. Eu que agradeço, Jogi Das. Foi um grande prazer. Finalmente aí os astros se alinharam aí, a constelação Finalmente! não sei o quê. E bom, pessoal, aí se tiverem pergunta vocês, aí façam nos comentários, aí tanto do vídeo aqui no meu perfil, quanto no perfil de Jogi Das. Vocês têm a honra de escutar um ser tão maravilhoso e jovem como ele. Eu estou simplesmente aqui entrevistando ele, estamos batendo um papo, mas está bem gostoso. E, cara, muito obrigado aqui pela sua Eu presença, que tá? agradeço. Eu agradeço. Uma ótima noite para você. Ótima noite para todos. Até Até mais. mais. Abraço. Tchau, tchau.